porão. Olá! Hoje contaremos a história de um ser mitológico. Ele é alto, magricela, a ponto de seus ossos ficarem à mostra e parecer estar sempre com fome. Não, apesar das semelhanças, não estou falando daquele seu amigo magricela, mas sim do lendário e famoso yokai Gashadokuro. O quê? Vocês não conhecem? E você, Fantoche? Também não conhece? Eu não. Eu já esperava. Não é qualquer um que tem a cultura de Arnaldo o Incrível. Mas Arnaldo, você também não conhecia, não. Conheceu hoje quando leu o roteiro. Ora, cale-se! Você fala demais, Fantoche. Ninguém pediu a sua opinião. Mas que ousadia. Voltando à história, o rapaz Kichiro... Eu falei Kichiro. Voltando à história, o rapaz Kichiro jura que viu a criatura quando era criança. E depois de adulto, a criatura volta a aparecer para ele. Mas será que ele viu mesmo? Ou só estava delirando e doidão de ácido? Descubram assistindo a mais um maravilhoso conto do Arnaldão. Bom, Chespe! Foi em uma certa madrugada, há cerca de 10 anos, que ele apareceu para Kichiro, do lado de fora de sua janela. O menino dormia e acordou de um sono inquieto quando ouviu o barulho do vento forte batendo na janela. Foi no momento que levantou para fechá-la que ele o viu. Era literalmente esquelético e tinha aproximadamente o tamanho de 15 homens. Caminhava majestosamente como se estivesse dando um simples passeio ao ar livre. Olhou direto para Kichiro, uma pequena criança franzina e assustada, com aqueles olhos escuros com uma profundidade abissal. Ele teve certeza do que viu, mas claro, não acreditaram, nem seus pais, nem ninguém. Como algo assim atravessaria a cidade sem ser percebido? O menino tentou esquecer, mas aquela visão jamais saiu totalmente de sua cabeça, até hoje, 10 anos depois. Kichiro não falou mais sobre isso com ninguém pelos anos seguintes. Não se atrevia, pois era inútil. Cresceu como um adulto normal e nunca mais viu a criatura até então. Com 20 anos, era um estudante da faculdade, muito interessado em leituras e conhecimentos gerais. Um dia, um de seus colegas, Kenta, trouxe uma revista para a sala de aula, para ler no intervalo. Era uma revista sobre várias lendas do Japão e histórias de fantasia. Kichiro, que estava sentado ao seu lado, notou a gravura de uma criatura naquela revista, enquanto o colega a folheava. Uma que chamou a sua atenção. A surpresa estampava o seu rosto. Era uma imagem que trazia lembranças adormecidas. É aquela criatura, ele pensou. O rapaz pegou a revista emprestada por alguns instantes, lendo a única parte que o interessava. A lenda do Gashadokuro, que, segundo dizem, era na verdade um espírito que tomava a forma de um esqueleto gigante. Kichiro leu ainda que seus ossos são compostos por 100 mortos
tomados pela fome e pela guerra. Esse ser fantasmagórico surge quando 100 almas penadas unem forças após terem seus corpos físicos abandonados, sem um enterro decente. O rapaz ficou espantado com aquela história, e quando Kenta perguntou se havia algo de errado, ele contou sua experiência. Compartilhou que ela apareceu uma vez quando criança, e não foi um sonho. Mas novamente foi desacreditado. Dessa vez pelos colegas que zombavam dele. Ah, claro, uma vez fui visitado pelo bicho-papão, dizia Kenta, enquanto ria sem parar. Kishiro se arrependeu. Sentiu que devia ter guardado aquela lembrança apenas para si. Cansado de ser humilhado e ridicularizado, o rapaz foi embora mais cedo aquele dia, sem que soubesse que alguém o observava de longe. A sua única colega que não riu. Seu nome era Michiko. Ela o seguira. Kishiro, que não era bobo, quando percebeu logo perguntou: "Quer alguma coisa comigo? Por que está me seguindo?" A garota, meio sem graça, com a voz quase falhando, disse: "Eu também vi." O rapaz ficou impressionado com aquelas palavras. Nunca ninguém além dele mesmo sabia do esqueleto gigante até então. Porém, desconfiado, perguntou se ela realmente falava sério. Ele já estava cansado de sempre duvidarem de sua história, embora soubesse o quanto ela parecia absurda. Michiko jurou que falava sério e iria provar. Depois de conversarem por várias horas em uma lanchonete, os dois se aproximaram. A moça o convidou para ir até um lugar secreto, o lugar onde supostamente o Gashadokuro sempre aparecia para ela, e dizia que até criaram um laço de amizade. "Me encontre aqui mais tarde e vamos juntos, mas tem que ser de madrugada, perto das 3 horas. O lugar secreto era uma espécie de terreno abandonado. Kishiro, de repente, estava animado e curioso. Michiko parecia entendê-lo. Com o passar dos anos, chegou a pensar que aquilo tinha sido apenas a sua imaginação. Mas agora, ele não era o único que já tinha visto a criatura. Isso tornaria tudo diferente e real. Será que ela apareceria para ele novamente? O rapaz então aguardava ansiosamente pela madrugada, e conforme o combinado, partiu para se encontrar com Michiko, na mesma lanchonete de antes. O estabelecimento já estava fechado e a rua estava fria e deserta. Kishiro chegou um pouco adiantado, movido pela própria ansiedade. Alguns minutos se passaram e ainda nenhum sinal de Michiko. A madrugada caía e o rapaz já começava a ficar apreensivo. Se sentia observado pelos sem-teto e habitantes da noite. A garota já estava mais de 10 minutos atrasada. Será que ela me enganou? Não poderia. Ele sorriu de nervoso. Pensou em ligar para a moça, mas antes que pegasse o seu celular, ela apareceu por trás, tocando em seu ombro. Com um susto, ele quase caiu para trás. "Que bicho te mordeu?" ela perguntou rindo, e em seguida se desculpando pelo atraso. Kishiro ficou momentaneamente aliviado. Os dois então seguiram para o local, conforme o combinado. Michiko dizia para Kishiro não sentir medo, que ela conhecia bem o local e estavam bem seguros. Ele gostava cada vez mais de sua companhia. Sentiu até que combinavam. Depois de caminharem por alguns quarteirões na escuridão da noite, ela disse: "É aqui." Parecia realmente ser um lugar abandonado. O chão era mal cuidado
e a grama estava alta. Um muro alto e sem acabamento cercava aquele local. O rapaz estava cada vez mais ansioso, e Michiko disse que a qualquer momento a criatura se mostraria por trás daquele muro. Você realmente não imagina o que te espera. Foi tudo que o Kishiro viu antes de tudo acontecer. Mas que apareceu em seguida não foi o Gashadokuro, mas sim várias pessoas com máscaras de caveira saindo do mato escuro e alto. Foi ali que seu verdadeiro terror começou. A gangue mascarada derrubou o rapaz no chão, covardemente, o deixando imundo de terra para cobri-los de socos e pontapés. Não satisfeitos, urinaram em seu corpo cheio de hematomas. Michiko apenas ria da situação, como todos os outros. Seus desprezíveis colegas disfarçados. Amarrem ele e joguem esse perdedor na lata de lixo, ela dizia. Ela, na verdade, era como todos os outros, ou até pior. Kishiro fora realmente enganado e chorava de ódio e decepção. Nada daquilo era obra de uma criatura mitológica, mas sim do pior de todos os monstros, o ser humano. Depois daquilo, ele certamente nunca mais confiaria em ninguém. Então algo aconteceu. Antes que o carregassem e jogassem na lata de lixo, uma coisa enorme apareceu, como simplesmente tivesse sido conjurado ali. Um daqueles mascarados foi puxado pelas pernas e erguido até ser devorado. Era ele, o esqueleto gigante, Gashadokuro. Todos, de repente desesperados, começaram a gritar. Kishiro apenas observava aquele início de espetáculo, perplexo. Todos tentavam correr, mas eram pegos, um por um, e comidos como um pacote de Doritos. Viu até mesmo Kenta, o rapaz da revista, olhá-lo aterrorizado com a sua máscara na mão, como se tivesse se arrependido amargamente de suas ações. Testemunhou sua cabeça sendo arrancada pela criatura antes de devorá-lo. No final, só sobrou Michiko, como se propositalmente ela tivesse sido deixada por último. Me ajuda, Kishiro. Peça para ele parar. Eu só estava brincando. Me perdoa. Mas o rapaz estava implacável. Se entenda com ele, ué. Vocês não são amigos? O esqueleto gigante então a levou e sumiu novamente na escuridão, ao som dos gritos de Michiko. O Gashadokuro passa, então, a perseguir os humanos a fim de devorar sua pele e seus órgãos, usando o esqueleto da vítima para se tornar ainda maior, dizia Kishiro para si mesmo, lembrando-se das palavras finais descritas naquela revista. Olá, gente. Você está bem aí? Sei. Meus amigos. O que acharam desse conto? Não é à toa que o Chapolin tinha medo de esqueletos naqueles episódios clássicos. Ai, saudades. Hashtag Volta Chapolin. Bom, enfim. Ainda bem que eu sou todo feito de espuma. Não preciso de ossos, porque sou feito do material dos verdadeiros deuses. O que eu faria se um esqueleto gigante aparecesse na minha frente? Eu o faria se ajoelhar, quando reconhecesse a minha incomparável superioridade. Não concorda, Fantoche? Não sei. Não tenho muita certeza. Ora, mas que absurdo! Perguntei por perguntar. Você está aqui apenas para concordar comigo. Para isso que você é pago. Não irei tolerar tamanha insolência. Por hoje é só, pessoal. O resto vocês já sabem. Deixem o joinha, ativem o sininho
e compartilhe esse esplendoroso canal com todos os seus amigos. Agora podem ir. Tchau!